Bom dia! Mais uma aula de Química. JP está chegando para poder trabalhar com vocês. Mais um bloco de conteúdo de Química Orgânica. E agora nós vamos trabalhar a segunda parte de isomeria. Na aula anterior, vou deixar o card aqui depois para vocês, que foi trabalhada isomeria plana. Né? Isomeria plana. De cadeia, de posição, de função, né? Depois eu gravo os outros dois tipos de funções de isomeria plana que ainda faltam. Mas aí hoje eu já trago para ir adiantando parte dos nossos conteúdos de isomeria, isomeria geométrica ou cis-trans. Então nós vamos trabalhar agora esse bloco de conteúdo de uma maneira bem simples, tranquila, falando sobre isomeria geométrica ou cis-trans. Essa isomeria que nós estamos trabalhando hoje, ela é uma isomeria espacial. Ela é uma isomeria espacial. Vamos lá. Por que espacial, JP? Ela não é mais uma isomeria plana, porque contém um plano, né? E não tem os ligantes orientados ao espaço. Naquela geometria de moléculas que você tem a molécula desenhada, vou te mostrar na prática daqui a pouco, que tem ligantes para frente nossa, né, para o nosso plano, e tem ligantes atrás, que a gente não consegue visualizar quando se faz o desenho da molécula no quadro, que é um plano. A gente coloca como se fosse tudo planar. Só que aí eu não consigo desenhar em 3D para você visualizar os ligantes que estão do outro lado, ou seja, atrás do plano, certo? Então, por isso que é espacial. Vai ter uma orientação espacial desses ligantes na molécula. Na molécula. Então, quando fala isomeria geométrica, não esqueça, isomeria, mesma fórmula molecular. Isomeria geométrica ou isomeria de um modo geral, você vai ter igual o quê? Fórmula molecular. Tá? O que é que eu quero dizer? Mesma fórmula molecular. As estruturas sempre são o quê? Diferentes. As estruturas são diferentes. Mas o que é que elas contêm de igual? A mesma fórmula molecular. Não importa o tipo de isomeria. O que você vai analisar é que a molécula em si ela é diferente e apresenta a mesma fórmula molecular. Isso é o conceito de isomeria. E geométrica ou cis-trans. Aí nós vamos entender o que é o cis e o que é esse trans dentro das estruturas que vamos apresentar aqui para vocês. Cis, juntinhos, significa o quê? Que os ligantes, eles estarão do mesmo lado do plano. Então, quando falar cis, letrinha C, cis, então você vai analisar o quê? Que os ligantes estão do mesmo lado do plano. Que ligantes são esses? Quem são os ligantes? Eu coloquei aqui para vocês aqui em observação. Cis significa que os ligantes estarão do mesmo lado do plano. Calma. E o trans? Já está dizendo que não é do mesmo lado. É transversal. E se é transversal, são lados opostos do plano. Eu vou ter uma linha imaginária. Acima dessa linha aqui, eu tenho ligantes. Então, está fora do plano. Para baixo também, eu tenho ligantes, que está fora do plano. Mas vai ter estrutura que ligantes estarão contidos no mesmo plano. Significa que vai ser cis. E se estão em lados opostos, vai ser trans. Beleza? E aí eu coloquei aqui, ó, trans, de lados opostos do plano. Nós vamos criar um plano. Esse quadro aqui é um plano. Vamos imaginar o quadro, um plano. Então, você vai entender que atrás desse quadro vai ter átomos, vai ter ligantes, que a gente não consegue enxergar. Ele está numa orientação espacial. Né? Se der tempo, nas próximas aulas, depois da nossa avaliação,
eu vou vou colocar o programa, né, que constrói moléculas em 3D. E você vai dar um giro comigo no programa vendo as moléculas em 3D. Aí sim, você tem uma visão espacial. Porque você visualiza o que está para frente do plano e o que está atrás do plano. Tá bom? Então, cis, na nossa interpretação, significa que os ligantes estarão do mesmo lado, juntinhos. Em outras situações, esses ligantes estarão em lados opostos. De quem? Do plano. E quem são esses ligantes, queridos? Ó, quem são esses ligantes? Os ligantes podem ser átomos, os radicais, metil, fenil, propil, podem ser radicais que estão ali ligados à estrutura maior da molécula, e pode ser também grupos funcionais. Posso ter o OH, que é o grupo que caracteriza álcool, né? Pode ser o fenol, pode ser o enol. Até coloquei lá no grupo lá, a aula vai começar, enóis, porque a hidroxila ligada a uma insaturação, a uma dupla ligação, né? E entre outros grupos que podem aparecer. E aí eu coloco para vocês quem vai estar do mesmo lado ou de lados opostos? Os ligantes. E quem são esses ligantes? Podem serem átomos, cloro, flúor, hidrogênio, bromo, iodo, né? São átomos que estarão ligados a carbonos das estruturas. Radicais e grupos funcionais. Vamos ver aqui agora alguma praticidade que eu vou apresentar a vocês. Primeiro, nos alcenos. Vamos entender a isomeria geométrica cis-trans. Se eu falo geométrica, é a mesma interpretação de cis-trans. Se eu falar cis-trans, eu estou falando de isomeria geométrica. Se eu falo de geométrica, eu estou falando de cis-trans. Querido, e aonde tiver o cis, tem o trans. É você que constrói a molécula, a estrutura do seu caderno. Se você já bate o olho no quadro, ou bate o olho no exercício, ou vai estar a forma cis, ou vai estar a forma trans. E aí, para você ter a outra, você só dá um giro, para poder inverter os ligantes em lados opostos, se eles estiverem na forma cis. Vem comigo. Olha só, alceno. Tem que ter o quê nesses alcenos? Uma dupla ligação. O que é o N? Dupla ligação. Então, nos alcenos, ocorre isomeria cis-trans. É o primeiro critério que eu estou apresentando aqui para nós. Então, ó, eu tenho 2 carbonos. Aqui no meio eu tenho uma dupla ligação. Onde que é o foco? Aqui o objetivo agora maior é analisar cadeias insaturadas, que tem uma dupla ligação. Vou bater o olho lá, pego 2 carbonos que estão ligados por uma dupla ligação. Opa! Beleza? Então, ó, você faz isso aqui, circula seus carbonos e analise se os ligantes são iguais ou diferentes. Se os ligantes são iguais ou diferentes. Olha só, querido, a dupla ligação entre carbono. Circulei. Bacana. Agora, para validar se tem cis ou se tem trans, você tem que analisar que os 2 ligantes de cada carbono tem que ser o quê? Ó, exatamente o que você pensou aí, certo? Então, vamos por parte, JP. Para ser cis-trans, eu olho a cadeia que tenha insaturações, do tipo dupla ligação, tá? Tripla não, dupla. Nós estamos falando de alcenos, cadeias carbônicas que contêm dupla ligação na sua extensão. Ponto. Quando você bateu o olho lá e circulou isso aqui, olha comigo. Eu tenho quantos ligantes aqui? Vamos lá, 2. Do lado de lá, eu tenho quantos ligantes? 2. Eu representei pela letrinha A, B, C e D. Hipotética, né? Genérica. O A tem que ser diferente de B. Como C tem que ser diferente de D. O carbono, ele é tetra. Valente. 1, 2, 3, 4. O de lá também. 1, 2, 3, 4. Claro que eu tenho 2 ligantes de cá e 2 de lá.
E aí você vai analisar. Os ligantes são diferentes? São. E se eles forem iguais? Não tem cis-trans. Só vai ter cis-trans ou isomeria geométrica se os ligantes de cada átomo de carbono forem diferentes, tá? Cada átomo de carbono aqui, ó. Veja só, esse carbono aqui, ele tem 2 ligantes diferentes. Esse outro carbono aqui, ele também tem 2 ligantes diferentes. Isso que caracteriza isomeria geométrica ou cis-trans. Belezinha? Olha só o que é que eu tenho aqui embaixo. Um exemplo. Eu tirei as letrinhas, Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, e coloquei os verdadeiros ligantes. Para você fazer a interpretação comigo agora, ó. Vamos lá. O que é que você tem aqui? Carbonos insaturados. Opa, carbonos insaturados. Olha aqui que beleza. Carbonos insaturados. Queridos, o H é diferente do cloro? Bora? O H é diferente do cloro? Yes. Aqui eu tenho H e cloro. Não, JP. São iguais, queridos. Iguais. Não são. Eles se repetem no outro átomo de carbono. E está valendo, porque cada carbono contém 2 que são diferentes. Eu não vou ter que analisar, esse é igual àquele, só se esse estivesse preso ao mesmo carbono. Vou te dar exemplos. Então, aqui eu tenho cis e trans, ou isomeria geométrica, porque nesse primeiro carbono você tem o hidrogênio e o cloro. Átomos. Que estão ligados. Do outro lado, eles podem se repetirem. E vai continuar sendo diferente para o outro carbono. Certo, pessoal? Entendido? Vejam aí. Então, para ser isomeria geométrica cis-trans, eu tenho que ter, a princípio, nos alcenos, uma cadeia com dupla, e em cada carbono da dupla ligação, tem que constar, ou conter, melhor dizendo, ligantes que são diferentes. Isso é o conceito. Agora, é o cis ou é o trans que você está vendo nessa estrutura aqui? Bora, pessoal, me ajuda? Nessa estrutura aqui, você pode me dizer se é o cis ou se é o trans? Bora? Pode dizer aí no chat aí, pode dizer, abrir o microfone e falar aqui. Vamos lá. Essa estrutura, essa molécula que você está vendo aqui, ela é cis ou ela é trans? Estou aguardando. Quem? É trans. Trans. Quem mais? Vamos ver o que é o trans. Quando os ligantes estiverem de lados opostos do plano. E aí? Se os ligantes estão do mesmo lado. Voltando à interpretação, vai continuar trans ou vai mudar para cis? Cis. Por quê? Porque cis? Porque os ligantes estão do mesmo lado. Não entendi. Vamos pegar então a régua e vamos fazer o plano, uma linha imaginária. Vamos fazer uma linha imaginária. Dá licença, vamos fazer uma linha imaginária. Ó, fiz uma linha imaginária, um plano, separei, fiz um plano, uma linha, um eixo imaginário. Para cima,
desse plano, você tem quem? Hidrogênio e hidrogênio. E aí? Diga. Hidrogênio e hidrogênio. Ó, queridos. Ó, vamos colocar minha régua aqui de madeira. Para cima da régua, eu desenhei uma linha imaginária, coloquei a régua. E aí, o que é que eu coloquei? A régua representando um plano. O que é que acontece? Os hidrogênios estão do mesmo lado do plano. Então, é cis. E se você analisar abaixo do plano, você contém cloro e cloro também do mesmo lado do plano, do mesmo lado da parte de baixo. Correto, pessoal? Compreendido? Vê aí para mim, fazendo favor. Então, aqui você tem, ó, cloro e cloro. Está na parte de baixo. Significa que os cloros estão do mesmo lado. Eles não estão de lados opostos. Só vai ser lados opostos quando um cloro passar para cima e o hidrogênio passar para baixo. Aí você vai deixar hidrogênio no lado de cima, hidrogênio no lado de baixo. Trans. Da mesma forma, um cloro vai ficar em cima e um cloro vai ficar embaixo. Trans. Mas se os átomos que estão no mesmo plano, eles são iguais, ó. E ainda são iguais, eles estão do mesmo lado. Então, você vai ter o cis. E se tiver de lados opostos, JP? Trans. Correto, pessoal? Deu para tirar a dúvida aí? Vamos fazer essa mesma estrutura, então, assim, ó. Enquanto você elabora a sua pergunta. Vamos fazer ela trans. Pega o eixo. Peguei os dois carbonos. Olha lá. Hidrogênio. Cloro. Mantive. Eu tenho hidrogênio e tenho cloro. Mudou alguma coisa aqui? Não. Mudou alguma coisa do lado de lá? Não. Ó, hidrogênio e cloro. Hidrogênio e cloro. Igualzinho. Agora, do outro carbono, eu vou, ó. Quem é que vai vir para cá? Aqui embaixo agora. Quem é? Eu estou nesse primeiro carbono aqui, ó. Olha o que você vai fazer aqui, ó. Olha o que você vai fazer. Você está com hidrogênio e cloro. Olha só, olha o giro. Olha o que aconteceu. Que forma é essa aqui agora, pessoal? É o cis ou é o trans? Beleza, Baldão? Então, agora você tem o quê, ó? Trans. Você mantém a dupla ligação, ó. Mantém o carbono insaturado. E vejam que agora, querido, ó. Olha a linha. Olha a linha do plano. Olha a régua aqui. Para cima e para baixo. Dá uma analisada. Eu tenho átomos diferentes. Embaixo, átomos diferentes. E você está vendo, ó. Olha lá. Transversal. Uma diagonal. Uma transversalidade. De quem? Dos ligantes. Do mesmo jeito os cloros. Olha lá. Trans. Diferente, né? Então, aqui, ó, você está vendo trans. Isso, valeu, Beatriz. Trans, porque, ó, diagonal. O cloro e cloro, eu analiso os iguais, né? Cloro e cloro, hidrogênio e hidrogênio. Eles estão do mesmo lado? Estão, cis. Aí você olha para cá. Ó, se você olhar para cá, você tem do mesmo lado, ó. Cloro e cloro, eles estão do mesmo lado. O que é cis? Eles estão juntos. O hidrogênio, eles também estão do mesmo lado. Eles estão aqui, ó, para cima.
Então é cis. E quando eles estiverem assim? Trans. Então eles estão do lado oposto. Aí é trans. Mas o nome é o mesmo. É o mesmo. Quer ver dar o nome? Carbono 1, carbono 2. 1,2 de cloro é teno. O que é que eu vou escrever na frente aqui, galera? Olha o que é que nós vamos escrever na frente. A partir de agora, a nomenclatura ela é acrescida, o trans, porque essa molécula ela é trans, porque os ligantes estão em lados opostos. Trans. E agora, do lado de cá, eu vou colocar o cis e vou copiar daqui para frente, ó. Ó, 1,2 de cloro, tracinho, et, porque tem 2 carbonos, e, porque eu tenho uma dupla ligação, e é hidrocarboneto, ó. Não se esqueça que aqui eu tenho uma dupla ligação, ó. Então, aonde tem dupla ligação, eu tenho que colocar o en. Então, acrescenta o cis e o trans. A nomenclatura restante é igual. Por que cis? Porque você já está dizendo para o leitor e para você também que os ligantes, eles estão do mesmo lado, ligantes iguais do mesmo lado. Ligantes diferentes, lados opostos. Então, você vai ter o quê? Trans. Olha lá. Esses aqui são ligantes iguais, só que eles estão em lados opostos. Lados opostos. Lados opostos. Aqui, do mesmo lado. Aqui, do mesmo lado. Isso é cis. Agora, olha só o que é que o JP trouxe para vocês. Bolinhas. Hã? Vamos comigo. Vamos comigo aqui nessa brincadeirinha. Olha só. Olha que bacana. Vamos te passar aqui as coordenadas. Lembra lá? A bolinha preta vai ser o nosso carbono. Dá um close aí. A bolinha preta, átomos de carbono. Átomos de carbono. Essa ligação, ela é simples ou é dupla, pessoal? Vocês estão vendo aí, ela é simples ou é dupla? Essa aqui entre átomos de carbono. Simples ou dupla? Essa aqui. Dupla. Quantas ligações o carbono está fazendo aqui? Essa bolinha preta. Está fazendo quantas ligações? Quantas? Esse átomo de carbono aqui, que nós estamos chamando a bolinha preta de carbono, aqui, tá? Fazendo essa comparação. Está fazendo quantas ligações? 4, querido. Aqui, ó. 1, 2, 3 e a do meio. E a do meio. Colocar aqui em 3D para você, ó. E essa aqui do meio. 4. Então, essa ligação aqui, ela não é dupla. É uma ligação simples. Porque o carbono, ele é tetravalente. Dupla, se tivesse uma outra ligação, assim, ó. Olha lá. Dupla. Tá? Se tivesse uma ligação dupla. Se fosse assim, ó. Ó. Dupla, mas não é, tá? Aí quer que você veja aqui comigo. Ó, quer que você veja aqui comigo. Vamos lá, vamos interpretar isso aqui. Muito didático. Então, esse carbono aqui, essa bolinha preta, que é o carbono, está fazendo 1, 2, e a de cima 3, e a entre carbono, ó, 4. Do mesmo jeito o outro aqui, ó. Ó, colocar assim, né? Porque eu tô com uma molécula 3D aí, gente. Tá em 3D. Se você analisar assim, ó. E agora, se você analisar desse jeito aqui, ó. Ó. Você tá vendo de trás? Difícil. Não tomei café ainda, tô tremendo. Ó. Você não consegue visualizar os de trás.
Você está vendo só a bolinha preta no meio, a azul em cima e as duas laranjadinhas, que são os hidrogênios. E aí você está vendo só 4 átomos. E o lado de trás? Deixa eu dar uma mexidinha agora. Show de bola, cara. Show de bola que agora você está vendo o quê? A isomeria, ó o nome aqui, ó. Por isso, queridos, que a isomeria, ó, espacial, porque aqui eu estou com ela no espaço em 3D. Você está vendo agora todos, ó. Mas se eu vou mexendo aqui para ficar, ó, ela vai se tornando eclipsada. Ela vai se escondendo, os outros atrás, ó. Certo? Então, vamos lá. As bolinhas laranja, hidrogênio. As azuis, eu vou chamar de cloro, tá? Pensa comigo aí. Eu estou te dando aí legenda. Azulzinha é o cloro. Os pretos, carbono. Os hidrogênios, laranja. E aí você vai analisar comigo que essa molécula aqui, ela não tem isomeria geométrica, hein, gente? Não tem. Por quê? Não vejo a dupla ligação. Olha comigo a rotação que ela vai ter. Vou girar. Vou girar. Fácil, né? É a mesma estrutura, pessoal? Ou não? Aqui eu estava mostrando para vocês. Vocês acham que mudou a estrutura ou continua a mesma? Com esse giro que eu fiz aqui para vocês. Vocês acham que é a mesma molécula? Ó, inicialmente estava desse jeito, ó. As azuisinhas para cima. Quem é? O cloro. O cloro para cima. Se eu girar, a estrutura é diferente ou é a mesma? A estrutura aqui é diferente ou é a mesma? A mesma. Show de bola. Tudo pizza. Então, o que é que aconteceu? A molécula, ela continua a mesma, querido. Não tem dupla ligação. Foi uma ilusão sua, às vezes, de pensar, opa, JP girou aqui, JP mexeu aqui, é diferente. Girou aqui, é diferente. Ó, vou voltar de novo, ó. O cloro. O cloro aqui, ó. Não foi para fora hoje, não. Você abriu ainda agora. O cloro está para cima e aqui o cloro está para baixo. 1, 2 de cloro, etano. Porque é ligação simples. Agora eu vou girar de novo. A mesma molécula. Tanto os átomos de cloro estão para cima, quanto você colocar para baixo. Mas não tem isomeria geométrica. Por quê? Eu tenho uma facilidade de rotação. Ó. Você gira para lá e para cá. Então, dá a impressão que as moléculas são diferentes, mas elas é a mesma. Tanto você faz girar ou não, essa molécula aqui, ó, ela não te apresenta isomeria geométrica. Ela não te apresenta. Agora, olha para essa aqui. Dá um close nessa aqui. O que é que eu tenho no meio agora, pessoal? O que é que eu tenho agora entre carbonos? Essas de vermelho aqui. Vamos? Me ajuda. Dupla ligação. Muito bem, Robertão. Isso aí, Vitória. Ó, o que é que eu tenho aqui? Uma dupla ligação. Dupla ligação, gente. Ó o carbono aqui. Bolinha preta, carbono. O carbono sempre é tetra. Ele fez 1, 2, 3, 4 ligação. Então, aqui eu tenho uma dupla ligação. Essas vermelhas, gente, representa a dupla ligação.
Ó. Olha lá. Bolinha laranja, hidrogênio. Bolinha verde que eu estou segurado. Cloro. Olha lá. Aproximar aqui. Então, o que é que acontece? Você está vendo que a dupla ligação, ela está aqui, ó. Não tem como ela ficar retinha no meio, igual a gente faz no plano. Isso aqui que nós fazemos aqui é plano, ó, aceita. É uma do lado da outra, paralela. Você deve estar perguntando, ai, professor, e agora é uma por baixo e a outra é por cima? Querido, é espacial. É a dupla ligação. Hidrogênio e hidrogênio estão do mesmo lado, correto? Ó. Para cima da régua aqui, ó. Eu estou num plano. Olha lá. As duas laranjadinhas para cima, cis. Do mesmo jeito, os dois cloros aqui para baixo. Estou chamando a verdinha de cloro. Porque ele tem 7, faz uma ligação 8, né? O cloro da família 7A. Então, tá aqui, ó. Cis também. Agora, olhando para a dupla ligação, vamos girar? Vamos girar? Igual você girou a primeira para lá e para cá e achou que era diferente, e na verdade é a mesma. Então, agora eu tenho uma dupla ligação. Voltei. Vamos tentar girar aqui. Não vai. Vai quebrar. Vai quebrar. Se você fizer força, JP, vai quebrar. Então, não dá para poder você passar o hidrogênio para cima e o cloro para baixo. Ó, tem uma barreira rotacional. E aí, o que é essa barreira rotacional? É a dupla ligação que impede de fazer o giro, tá? Para que o verdinho venha para baixo e o laranjadinho vá para cima, como você fez nessa aqui, ó. Ó. Nessa aqui, azulzinha, você gira. Olha o tanto que é fácil, girar. Você só pega e faz isso, ó. Essa aqui você gira, mas não é isomeria geométrica. Nessa aqui não tem, tá? Essa aqui não tem. Ela é um etano. Mas quando você pega com dupla ligação, olha o que é que vai acontecer. Ó, olha o que é que vai acontecer. Você não tem condição de girar. Então, vamos, segura. Gira, JP. Faz esse carbono aqui, ele fazer o ângulo aqui, o giro. Vai. Se eu forçar, quebra. Se eu forçar, quebra. E outra, você de lá deve estar se perguntando. Então, tá amarrada. Tá amarrada com uma dupla ligação. Não dá, gente, para poder fazer esse giro aqui, ó. Não dá para fazer esse 180 graus aqui, não, ó. Não tem jeito, ó. Esse carbono aqui, ó, ele, se você forçar aqui, ele vai arrebentar, quer ver? Se eu fizer uma força, a tensão que vai ter. Dá analisado. Vou torcer. Quebrou. Por quê? Tem uma barreira rotacional que impede. No entanto, não tem como ser a mesma molécula. Se eu quero fazer a outra parte, que é trans, querido, eu tenho que fazer uma nova molécula. Tipo, ó, vem comigo. Vou tirar a bolinha verde, vou tirar a bolinha laranja. Vou manter essa mesma aqui, ó, tá? Vou manter. Olha lá. Agora, eu passo o hidrogênio para baixo para ficar transversal. Olha lá. Tá? E aí você coloca o hidrogênio de modo que ele fica transversal. E a outra eu venho e coloco o cloro. Olha lá. Aí sim, você tem hidrogênio e hidrogênio, ó, opostos. Você tem hidrogênios opostos, então ele é trans. Do mesmo jeito, você tem o cloro aqui e o cloro lá, ó. Ele também é o quê? Trans, porque eles estão em lados opostos ao plano. Eles estão em lados opostos ao plano. O plano é a linha imaginária, tá? Então, é a linha imaginária. Dessa forma aqui, ó. Ó, dessa forma aqui, é trans. Mas e a cis? Se eu girar, quebra. Então, eu tenho que construir uma nova molécula, colocando o cloro para baixo e o hidrogênio para cima, certo?
Aí, por isso que é importante estudar a isomeria geométrica nos compostos que tem alceno, que tem dupla ligação. Beleza? Compreendido? Então, aqui, queridos, ó, eu tenho isomeria cis-trans. Da forma que você enxerga aqui essa molécula, ela é o quê? Trans. Da forma que você enxerga essa molécula, é trans. Ó. É trans. Se você, porque você está vendo verde em cima e verde embaixo, que é o cloro. O hidrogênio em cima, hidrogênio embaixo. Então, você está vendo uma molécula trans. Trans o quê? Qual é o nome da molécula agora, JP? 1,2 de cloro, 1,2 de cloro, eteno. Essa aqui. É trans. Mas para ser cis, você tem que desmontar. Você tem que desmontar. Tem que passar o verdinho para baixo e o laranjadinho para cima. Quando você fez isso, ó o que é que você tem? O cis. Por quê? 1,2 de cloro, eteno. Mas só que acrescenta antes o quê? O cis. Mas se fizesse assim... Mas se eu fizesse assim... Tem isomeria geométrica, pessoal, nesse exemplo? Diz para mim se tem. Analisando esta molécula, justifique se ela possui isomeria geométrica ou não. E aí? Não. Por quê? Por que que ela não tem isomeria geométrica? Aí você vai justificar aí para nós, um exemplo, tá? Por que que ela não contém isomeria geométrica? Hã? Tem átomos iguais do mesmo lado. Muito bem! Boa! Beleza! É isso aí. Tranquilo, boa justificativa. Isso mesmo, Vitória. Porque eu tenho átomos iguais, ó, presos ao mesmo carbono. Então, se eu tenho átomos iguais presos ao mesmo carbono, foge o conceito de isomeria geométrica. E a regra é bem clara, tem que ser diferentes. Tem que ser átomos diferentes. Esses dois aqui, ó, são iguais. Certo, galerinha? Olha lá, ó. Ó, o trem 3D é complicado, eu fico até mexendo aqui para ver se... Olha lá, esses dois aqui, ó, iguais, ó. Esses são diferentes, esses dois são diferentes. Só que os dois de lá, não são. Então, este caso aqui, apresentado, não é isomeria geométrica. Melhor, não tem. Tá? Mesmo que tenha dupla ligação. Para finalizar, e esse aqui tem ou não? Tem dupla ligação aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo visualizar a dupla ligação nessa cadeia fechada? Aqui eu tenho uma cadeia fechada. Olha os 4 carbonos. Mostrar assim, né? 3D, que nem é chique mesmo, viu? Ó. Você está vendo cis ou está vendo trans? Pode falar. Você está vendo cis ou trans nessa cadeia fechada? Nossa. Trans. Trans, certinho. Vocês estão vendo trans. Por quê, gente? Porque você está vendo pela cor aqui, ó. Eu estou vendo aqui, ó. Esse átomo aqui, ele está abaixo do plano. E o outro está acima do plano. Então, o que é que você tem? Trans. Obrigado, viu? Obrigado. Trans. Do mesmo jeito, esse hidrogênio aqui com esse outro hidrogênio, ó. Trans. E os outros aqui para trás? Não interessa. Nas cadeias fechadas, eu tenho que encontrar quantos carbonos com 2 ligantes diferentes? 2. Eu tenho que encontrar 2 carbonos na cadeia fechada. Eu tenho que encontrar 2 carbonos, no mínimo, 2. Eu posso ter
muito mais. Mas se eu encontrar 2 átomos de carbono na cadeia fechada, você vai ter que observar se esses 2 átomos de carbono contêm 2 ligantes diferentes também, ó. E nesse caso aqui, ó, nesse caso vocês estão vendo muito bem. Ai, meu Deus. Ó, vocês estão vendo muito bem, ó. Esse diferente, hidrogênio, e vamos dizer que seja o flúor, cloro, bromo, iodo, alguém lá da 7A. Ó, são diferentes esses 2, preso a esse carbono. Agora, do lado de lá, eu tenho outro carbono. E eu continuo com 2 ligantes diferentes. Ó. 2 ligantes diferentes. Ah, JP, e aqueles 2 lá atrás? São iguais. Não tem problema. E esse aqui também, JP, que você está segurado. Esse aqui atrás, que você está segurado, também tem quantos ligantes? 2, mas só que são iguais. Não tem problema. Eu tenho que encontrar dos 4 carbonos, bolinha preta aqui, por exemplo, 2 carbonos que contenha 2 ligantes diferentes cada um. Correto? Isso é o conceito. Para poder ter uma cadeia fechada com isomeria geométrica. Eu poderia até tirar um desse aqui e colocar uma bolinha preta também, ó. Ó. Deixou de ser isomeria geométrica? Porque eu troquei a bolinha lá, o ligante? Ó. Diferente. Diferente. Não, continua sendo o quê? Cis e trans. Do jeito que você enxerga aqui, ó, é trans, porque essas duas aqui, ó, elas estão em lados opostos. Mas se você faz a inversão assim, ó, e agora? Tá vendo? Como é que... Para fazer outra estrutura, não tem como eu girar, tá, pessoal? Ó, agora eles estão, ó, do mesmo lado. Ó, para baixo. Eu tenho as 2 bolinhas azuis, ó, mesmo lado, cis. Para cima aqui, cis. Então não tem como ser trans, porque as 2 iguais estão do mesmo lado. Aí quando você passa uma para cima e a outra para baixo, aí dá trans. Beleza, pessoal? Então trabalhar com isomeria cis-trans, tanto em cadeias fechadas e cadeias abertas, olha aí o que é que você tem que ter. Uma dupla ligação, e que cada carbono da dupla ligação tem que ter ligantes diferentes. Tem que ter ligantes diferentes, tá? Tem que ter ligantes diferentes. Aqui você já pegou a manha. Tem que ter ligantes diferentes, tá? Ligantes diferentes, ó. Ligantes diferentes. Eu tenho o átomo de cloro e o átomo de hidrogênio. Quando você tem uma cadeia fechada, você tem que procurar da cadeia fechada 2 carbonos, de modo que eles apresentem ligantes também diferentes, ó. Não pode ter ligantes iguais. Se caso você tire esse e vem com esse, aí você vai dizer que não tem isomeria geométrica. Porque esse carbono aqui, não há. Muito bem, Roberto. Hidrogênio e, por exemplo, oxigênio, né? Hidrogênio e oxigênio. Tá aqui esse grupo, diferente. Esses são iguais. Os de lá de trás também todos iguais, ó. Então só tem um carbono, 3D é complicado, viu? Tô até mexendo aqui. Só tem um carbono que tem 2 ligantes diferentes, ó. Mas os outros 3 carbonos contêm os mesmos átomos de hidrogênio. Então, não tem isomeria geométrica. Bacana? Não tem. Se caso eu quisesse colocar hidroxila, pessoal, estou finalizando, estou saindo. Se caso eu quisesse colocar hidroxila, para vocês verem a hidroxila,
Olha como é que fica a hidroxila. Olha como que fica a hidroxila. OH. Então, aqui eu tenho uma hidroxila. Certo? Olha lá, ó. Eu tenho uma hidroxila. Seria uma função aqui, álcool. Olha lá. O oxigênio, fazendo duas ligações. Uma, duas. Então, ele tem 6. Com mais duas ligações, fecha 8. Aqui é o hidrogênio, que é o carbono. Uma, duas, três. E a do outro lado aqui, 4. Correto? Então, a gente vai montando as moléculas. Ó, bem interessante. Pode trabalhar com isopor, bolinhas coloridas. Beleza? E por aqui nós vamos despedindo. Muito bom estar com vocês, espero ter contribuído aí com essa aula didática, né, mostrando para vocês a isomeria geométrica cis e trans, com exemplos de cadeias abertas e fechadas. Claro que a gente tem que exercitar, né? Depois vai ter uma playlist aí de exercício, que vocês irão estar respondendo, né, no roteiro. Não precisa enviar para o professor, vocês fazem apenas no caderno como verificação da aprendizagem. O que eu vou avaliar vocês é por meio da plataforma Socrative. E outra, inscreva no meu canal, ajude lá, dá o seu like, compartilha, deixe seus comentários, escreva seu nome lá, porque o JP vai estar, sabe, agradecendo muito vocês por estarem seguindo eu lá no meu canal, porque eu tenho aulas diariamente postadas que servem para vocês. Beleza? Um abraço. Uma boa palestra, uma boa reunião lá com a psicóloga. A gente vai estar acompanhando também lá. E eu vou ficando por aqui. Mais uma aula de Química do professor JP com vocês. Um abraço. Até mais.